O livro do Apocalipse, o texto final e mais enigmático da Bíblia, revela uma série de visões apocalípticas que cativam e confundem leitores há séculos. Entre essas visões está a imagem arrepiante de 4 cavaleiros, cada um representando um aspecto diferente do apocalipse iminente. O primeiro cavaleiro, montado em um corcel branco, emerge como uma figura de imenso poder e mistério. Sua chegada anuncia um período de conquista e turbulência, deixando os leitores lutando para entender sua verdadeira natureza e propósito. Seria ele um arauto do julgamento divino, ou uma força de maldade sem precedentes? Este ensaio mergulha no simbolismo do cavaleiro do cavalo branco, explorando suas ações, sua identidade potencial e sua ressonância perturbadora com figuras políticas contemporâneas, particularmente o presidente Donald Trump. Através de um exame cuidadoso do texto bíblico e do contexto histórico, pretendemos lançar luz sobre essa figura enigmática e sua relevância duradoura em uma era marcada pela incerteza e mudança. A aparição do Cavaleiro Branco é impressionante em sua simplicidade e simbolismo. A cor branca frequentemente representa pureza, retidão e vitória no imaginário bíblico. No entanto, o contexto do Apocalipse sugere uma interpretação mais complexa. O cavalo branco do cavaleiro pode simbolizar uma paz enganosa, uma falsa esperança que precede o caos e a destruição que virão. Sua chegada não marca o fim da história, mas o início de um novo capítulo tumultuado. O cavaleiro do cavalo branco é retratado carregando um arco, mas, curiosamente, sem flechas. Este detalhe gerou muito debate entre os estudiosos da Bíblia. Alguns interpretam a ausência de flechas como um sinal de conquista sem derramamento de sangue, talvez através da disseminação de uma ideologia ou sistema de crenças convincente. Outros argumentam que o arco, mesmo sem flechas, permanece um símbolo potente de poderio militar e da ameaça de violência. O poder do cavaleiro pode estar em sua capacidade de inspirar devoção fervorosa e medo paralisante. Além disso, o cavaleiro recebe uma coroa, ou Stephanos, no grego original, que significa vitória e autoridade. Esta coroa difere da diadema usada pelos reis, sugerindo um domínio alcançado por meio da conquista, e não por herança. A autoridade do cavaleiro não é concedida por direito divino, mas conquistada por suas próprias ações no cenário mundial. O texto afirma que o cavaleiro saiu vencendo e para vencer, enfatizando a natureza contínua de sua campanha. Suas vitórias não se limitam a uma única batalha ou região específica. Ele representa uma busca implacável pelo poder que não conhece limites. Essa ambição, juntamente com sua natureza enigmática, levou alguns a traçar paralelos perturbadores entre o Cavaleiro Branco e figuras ao longo da história que buscaram, de forma semelhante, remodelar o mundo à sua imagem. A identidade do Cavaleiro do Cavalo Branco permanece um tema de intenso debate entre teólogos e intérpretes bíblicos. Alguns acreditam que ele representa o próprio Jesus Cristo, retornando em glória para vencer seus inimigos e estabelecer seu reino na terra. Apontam para passagens no Apocalipse que descrevem Cristo cavalgando um cavalo branco à frente de um exército celestial. No entanto, existem diferenças importantes entre o Cavaleiro Branco de Apocalipse 6 e o Cristo triunfante, descrito em outras partes do texto. Primeiro, o cavaleiro em Apocalipse 6 é o primeiro de 4, sugerindo que ele precede, em vez de incorporar, a segunda vinda de Cristo. Segundo, o arco do cavaleiro e seu foco na conquista contrastam com a imagem de Cristo como o príncipe da paz, que finalmente derrota o mal por meio do amor e do sacrifício. Outra interpretação identifica o cavaleiro como o anticristo, uma figura enganosa que parece trazer paz e prosperidade, mas que, em última análise, leva a humanidade ao erro. Essa visão se alinha com a noção do cavalo branco como um símbolo de falsa esperança, mascarando a verdadeira escuridão que está por vir. O anticristo
segundo algumas interpretações, inicialmente cativará o mundo com seu carisma e promessas de uma nova ordem mundial, apenas para depois revelar sua verdadeira natureza como um déspota tirânico. Uma terceira possibilidade é que o cavaleiro não represente um indivíduo específico, mas sim um espírito de conquista que se manifestou ao longo da história em vários impérios, ideologias e indivíduos. Essa interpretação enfatiza a natureza arquetípica dos 4 cavaleiros, cada um representando uma experiência humana universal. O cavaleiro branco, nessa visão, representa a sede insaciável do ser humano por poder e domínio, uma força que impulsionou tanto o progresso quanto a destruição ao longo das eras. O livro do Apocalipse não declara explicitamente por quanto tempo o cavaleiro do cavalo branco dominará. Algumas interpretações ligam sua chegada ao início de um período de tribulação de 7 anos, um tempo de sofrimento e convulsão sem precedentes na Terra. Outros veem seu surgimento como uma representação mais simbólica da luta contínua entre o bem e o mal, uma batalha que se trava desde os primórdios da humanidade. A duração da influência do cavaleiro, independentemente de seu período específico, tem profundas implicações para a compreensão da natureza do Apocalipse. Se seu reinado for limitado a um período específico, sugere que a história segue um curso predeterminado, culminando em um confronto final entre Deus e Satanás. Por outro lado, se a influência do cavaleiro for vista como um tema recorrente ao longo da história, isso implica uma visão mais cíclica do tempo, com períodos de relativa paz e prosperidade pontuados por eras de conflito e turbulência. Independentemente da interpretação, a presença do cavaleiro serve como um lembrete severo da fragilidade da civilização humana e do potencial sempre presente para o caos e a destruição. Seu reinado, seja breve ou duradouro, nos desafia a confrontar as forças que ameaçam desmantelar o tecido da sociedade e a buscar paz e justiça duradouras em um mundo frequentemente definido por conflitos. Ao mergulharmos nos ecos do trumpismo, começamos a ver como sua influência reverbera em várias facetas da sociedade. Não se trata apenas de política, trata-se da cultura, das conversas e da própria estrutura do nosso cotidiano. A pergunta que precisamos nos fazer é: como esse movimento moldou o nosso mundo e o que isso significa para o nosso futuro? Vamos examinar mais de perto os impactos duradouros e o diálogo contínuo em torno desse fenômeno. A noção de uma coroa carrega um simbolismo poderoso, muitas vezes representando autoridade e sacrifício. Mas o que significa usar uma coroa de espinhos em vez de uma coroa de ouro? Esse contraste nos convida a refletir sobre a verdadeira natureza da liderança e os fardos que ela acarreta. De muitas maneiras, desafia nossa compreensão de poder, incentivando-nos a refletir sobre os sacrifícios feitos por aqueles que lideram com humildade e compaixão. Lembra da figura de Cristo e o peso simbólico que carrega no imaginário cristão brasileiro. As alegorias são ferramentas poderosas para transmitir ideias complexas, mas quando mal interpretadas, podem levar a concepções errôneas perigosas. É essencial abordar narrativas alegóricas com uma mente crítica, reconhecendo as camadas de significado incorporadas nelas. Alegorias equivocadas podem distorcer nossa percepção da realidade, desviando-nos das verdades que elas devem revelar. Então, como navegamos por essas histórias intrincadas sem nos perder? Equilibrar o simbólico e o literal é uma dança delicada, que requer tanto insight quanto sensibilidade. Essa interação entre o que é visto e o que é significado nos desafia a olhar além da superfície, buscando uma compreensão mais profunda. É uma dança que nos convida a nos envolver com o mundo de uma maneira mais significativa, apreciando as nuances sutis que moldam nossas experiências e crenças. É como o samba, um passo em falso e tudo pode desandar. Os símbolos têm a capacidade única de transcender o tempo e a cultura,
carregando significado profundo através das gerações. Eles falam ao cerne da nossa experiência humana, encapsulando emoções, ideais e valores que ressoam profundamente em nós. O poder duradouro dos símbolos reside em sua capacidade de nos unir, nos inspirar e nos lembrar dos fios comuns que unem nossas histórias. Pense na bandeira do Brasil. O que ela representa para cada um de nós? Em um mundo em constante mudança, esses símbolos permanecem firmes, guiando-nos pelas complexidades da vida.